Amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar a continuidade a esta série de sermões na carta de Tiago. Hoje veremos o capítulo 1, versículos de 2 a 12. O tema é Lidando com as provações para a glória de Deus. Vamos ao texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Querido Deus, amado Pai, pedimos ao Senhor a Tua direção para as nossas vidas, a fim de que possamos realmente ser fortalecidos e animados na fé. Cuida de nós, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no texto que iremos expor hoje, nós adentraremos um dos temas centrais desta epístola escrita pelo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema não é outro senão as provações. Gostemos ou não, elas fazem parte integrante de nossas vidas. Às vezes somos provados com situações de ordem natural, outras vezes sofremos provações ou tentações em nossa própria carne e outras somos afligidos pelos ímpios que nos cercam ou pelo próprio maligno que nos tenta. Não há quem não sofra nessa vida. Contudo, vale ressaltar que quanto maior for a nossa piedade, mais sujeitos a sofrimentos nós estaremos. O apóstolo Paulo diz isso com acentuada clareza para seu filho na fé Timóteo. Se você ler 2 Timóteo 3,12, você vai ver isso. Lá está escrito: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas qual é a razão pela qual Tiago nos fala acerca das provações? Este assunto se encontra inserido na carta porque o ano em que ela foi escrita foi o ano 44 depois de Cristo. Esse ano foi um ano marcado pela perseguição judaica da igreja. Esse foi o ano que marcou o martírio do apóstolo Tiago, irmão de João, conforme Atos 12, versículos de 1 a 2. Esse texto nos diz: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Também não devemos esquecer que os judeus convertidos já haviam se espalhado por todo o império após uma perseguição anterior que teve como marco zero o martírio do primeiro diácono da igreja, o nosso irmão Estevão. Esta perseguição e seus efeitos é mencionada em Atos, capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E também temos uma informação em Atos 11:19, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Foi para estes cristãos judeus dispersos, perseguidos, que Tiago escreve a sua carta. A primeira verdade que Tiago compartilha com seus leitores é que, apesar das provas que eles enfrentam, eles precisavam entender que havia motivo para alegrar-se a despeito das provações e até mesmo por causa dos efeitos da provação. Essa verdade suscita alguns questionamentos e um deles é: por que devemos nos alegrar nas provações? Como lidarmos com o mundo que nos persegue e as injustiças que dele sofremos? Por que, sendo filhos de Deus, passamos tantas necessidades materiais? Nós encontraremos nessa porção bíblica respostas a estes e outros questionamentos. Precisamos compreender, queridos, 4 coisas. A primeira delas é que nas provações devemos nos alegrar. O texto nos diz no capítulo 1, verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que nos chama muito a atenção nesse texto é que Tiago faz uso de uma expressão forte ao falar sobre provações. Essa expressão é motivo de toda alegria. Essa expressão no grego é passan charan, e o termo passan é um adjetivo que está qualificando o tipo de alegria que deve haver no coração do crente ao ser provado. Esta alegria é total e plena. Toda a alegria é o que Tiago quer dizer. E aí o que Tiago está dizendo aos seus leitores é que eles devem alegrar-se de todo o coração pelas provas que estão passando. Isso está dito claramente no texto. Contudo, o que também está claro no texto, mas costumamos não perceber, é por que devemos nos alegrar nas provas. Por que Tiago diz isso, afinal de contas? Ele diz isso, mas por que ele diz isso? Ora, ele o diz, irmãos, porque ele sabe que as provações que recaem sobre a Igreja de Deus possuem santos propósitos, e dentre os quais contribuir com a separação entre o joio e o trigo, visto que os não convertidos não costumam suportar as provas. São como a semente plantada entre as pedras, que rápido nasce e rápido murcha. Mas o motivo elencado por Tiago é ainda mais sublime que o mero cair de máscaras. As provações vêm para fortalecimento de nossa fé e santificação da nossa vida. Quando o soberano Deus concede que sejamos provados pela nossa fé, Ele o faz para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação de nossa fé, quando confirmada, meus irmãos, ela produz perseverança em nós, e esta perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando adentrarmos a glória celeste, nós encontraremos o ápice desta perfeição. Contudo, nós já caminhamos para ela, ou seja, somos verdadeiramente santificados ao suportarmos as provações. John Piper coloca isso muito bem ao dizer-nos que, por trás da ira dos homens contra nós, há um sorriso amoroso e escondido de Deus. As lutas que você está passando agora visam a tua santificação e o desenvolvimento da perseverança. Ao ser apedrejado, por exemplo, Estevão viu que o Deus Pai e o Deus Filho estavam no controle de sua vida e se sentiu confortados pela providência deles. Se você
abrir Atos 7, de 54 a 56, você irá se deparar com isso. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando Tiago escreve suas palavras, ele tem em mente, queridos, o testemunho dos apóstolos quando foram libertos da prisão pelo próprio Senhor e de como reagiram diante das afrontas. Atos 5, de 40 a 42, diz assim: Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Certamente, Tiago também se recordava do testemunho de Paulo e Barnabé na prisão de Filipos, conforme se lê em Atos 16, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Certamente, Tiago também se recordava das palavras do próprio irmão, nosso Senhor Jesus, que disse a seus discípulos: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sim, amados, há motivo para nos agradarmos ou nos alegrarmos nas provações. Permita-me esclarecer um pouco mais isso. A prova dói, mas o que vem depois dela é recompensador. A luta causa angústia, tristeza, aflição. Mas você já notou que nós costumamos sair das lutas mais próximos de Deus, mais piedosos, mais pacientes, mais maduros, mais confiantes. Tudo o que nos acontece coopera para o nosso bem. E as lutas não são uma exceção a essa regra. Se você está sendo provado, é porque o nosso Deus certamente está tratando o seu caráter, sua vida, e está te abençoando, porque Ele quer te levar a algo maior, algo melhor. Ele quer você mais próximo dele. Pense nisso. Segunda questão é que nas provações nós necessitamos de sabedoria. Essa segunda verdade que Tiago vai nos dizer nesse texto é para lidarmos bem com as provações, nós necessitamos de sabedoria. Caso não a tenhamos, devemos orar ao Senhor em meio às provas, não apenas solicitando o alívio, mas pedindo discernimento espiritual para compreendermos a sua importância que acabamos de tomar conhecimento. Então, você acabou de entender que as provas contribuem para o seu bem. E para você entender isso melhor, você precisa de oração, e oração por sabedoria. Os versos 5 a 7 dizem isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para entender essas coisas, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera,
e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Queridos, uma grande verdade que precisamos admitir é que quando nos abatemos profundamente diante das provas, quando nos entregamos a uma tristeza profunda, ou quando entramos em caóticos desesperos, isso ocorre na maior parte das vezes, ainda que não em todas as vezes, porque diante da prova está nos faltando discernimento para compreendermos que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia, que conseguiram caminhar bem diante das suas lutas, foram pessoas que compreenderam que por trás da sua luta, Deus estava agindo de uma forma grandiosa. Exemplo, Jó compreendeu isso. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo compreendeu isso quando ele disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso está em Romanos 8:18. E na mesma carta aos Romanos, no mesmo capítulo, só que no verso 28, nós ouvimos Paulo dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, na verdade, Paulo viveu o que ele acreditava e ensinava. Na sua própria pele, ele sofreu diversos sofrimentos, mas nenhum dos seus sofrimentos o afastou de Deus. Muito pelo contrário, o aproximou de Deus. Se você já é um crente há alguns anos, e se você teve episódios de lutas na sua vida, e você olhar para trás, você vai perceber que nenhuma de suas lutas te afastou de Deus. Normalmente, os nossos pecados nos afastam de Deus, mas não as nossas provas, não as tempestades, não as lutas. Você vai perceber, se você permanece nos caminhos de Deus, que aquela luta contribuiu, apesar de dolorosa, para que você chegasse até aqui. Você é um cristão melhor hoje, depois do sofrimento que você passou. E no seu sofrimento lá atrás, você se agarrou firmemente ao Senhor e às suas promessas. E por isso, você está hoje desfrutando de uma caminhada firme com Deus. E os sofrimentos do presente também estão tratando o seu caráter para o dia de amanhã. Meus queridos irmãos, se depois vocês puderem, leiam 2 aos Coríntios 11, de 22 até o capítulo 12, verso 10, e vocês vão ver uma relação de muitas lutas que Paulo enfrentou, mas em nenhuma delas Paulo se afastou de Deus. E não é porque Paulo tinha um caráter firme, é porque Paulo dependia de Deus em oração. E aí, queridos, nós necessitamos de sabedoria vinda do alto para compreendermos que as provações, quando exercemos nossa fidelidade, não são para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Por essa razão, Tiago diz que seus leitores orem pedindo a Deus que os aquinhoe com as bênçãos da sabedoria do céu. Que sejam perseverantes nessa prática da oração, a fim de alcançarem compreensão acerca do agir do Senhor e para terem forças de suportarem as provas. Mais uma vez, Tiago traz a lume a questão da perseverança. Na prova, nunca devemos nos assemelhar à onda do mar. A provação não pode ser como um vento que nos agita de um lado para o outro. A prova deve ser passada debaixo da oração. Oração tomada de fé, tendo a certeza que o Senhor nos ouve e nos atenderá no devido tempo. Seja aliviando a carga pesada dos nossos ombros, ou seja, fortalecendo a musculatura da nossa fé, Deus estará respondendo às nossas orações em meio às provas. A igreja primitiva teve muitos episódios de provas, mas ela orava dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31 de Atos 4 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A terceira questão é que nas provações devemos nos manter humildes. A terceira questão que aprendemos com Tiago aqui, queridos, nesse texto, é que nas provações devemos nos conservar humildes. Porque nossa herança não está neste mundo nem nas coisas deste mundo. Os tesouros deste mundo nada são para aqueles que foram achados pelo mais sublime tesouro, Cristo Jesus. Entendamos isso um pouco melhor nos versículos de 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Eu gosto muito da tradução de um servo do Senhor chamado Simon Kistemaker, que assim traduziu esse texto. O irmão em condição humilde deve orgulhar-se de sua posição elevada, mas aquele que é rico deve orgulhar-se de sua posição inferior, pois ele passará como uma flor silvestre. Queridos, como pastor, Tiago escreve aos cristãos espalhados entre as nações. E ele sabe que muitos deles vivem em pobreza extrema e ocupam os cargos com menor remuneração na sociedade onde estão inseridos. Tiago conforta esses cristãos de condição humilde, lembrando a eles que eles possuem a mais elevada posição aos olhos do Senhor e que seu verdadeiro tesouro está na glória, que é um tesouro eterno. Quanto ao rico de que Tiago fala nesse texto, não é o crente rico, mas o rico sem Deus que humilhava estes pobres. Enquanto no mundo a riqueza deste homem possui valor e lhe traz prestígio, em breve ele ou ela, a riqueza, passará tão rápido como a erva do campo sob o sol do verão, e por fim será soprada pelo vento e dela nada ficará. Mas o nosso tesouro, homem nenhum pode tomar e força alguma pode estragar. Um texto que ilustra muito bem o que Tiago quer dizer aqui é Lucas 16, de 19 a 26. Ele diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que Tiago está fazendo nesse texto é confortando a igreja sofredora ao dizer que, apesar de ser materialmente pobre, ela é rica das graças de Deus. O texto que lemos, escrito no Evangelho de Lucas, retrata que os nossos bens não têm valor algum para a salvação. Não é o fato de você ser rico
que te torna bem recebido na glória. Aqui na terra, os ricos costumam ser bem recebidos pela frente e muito criticados pelas costas. Quando um homem de posses entra em qualquer lugar, não lhe faltam bandejas, não lhe falta atenção. Pelas costas, é criticado porque a sua riqueza é invejada. Pela frente, é adulado, porque as pessoas sabem que aquele homem pode fazer alguma coisa material por elas. Mas Deus não olha a riqueza do homem. Deus olha a piedade do homem. Deus olha a fé do homem. E no céu haverão muitos ricos, não porque são ricos, mas porque foram ricos das graças de Deus na terra. Foram ricos da fé. E haverá muitos pobres, que não vão entrar lá porque eram pobres, mas porque, ainda que pobres, creram no Senhor de toda riqueza, e o céu se tornou a sua morada. A Bíblia diz claramente, a Bíblia não condena ter riquezas, a Bíblia condena colocar o coração nas riquezas. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. A última verdade que eu quero trazer aqui rapidamente é que nas provações devemos perseverar. O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos amados, nosso texto se encerra de forma magistral. Lembrem-se que Tiago inicia o verso 2 falando de alegria, e aqui ele encerra no 12 falando novamente de alegria. E ele fala que é feliz quem suporta a prova. Que verso precioso! Ele nos revela que a coroa da vida é exclusiva para aqueles que amam o Senhor. Acontece que os que amam o Senhor suportam com perseverança a provação por causa da sua fé em Cristo. Conseguem ser felizes na prova porque, pela fé, olham para seu Senhor Jesus, que também sofreu, mas agora reina gloriosamente. E assim devemos ser nós também. Portanto, queridos, alegremo-nos nas provações. Ainda que terríveis, nosso Deus está conosco e estamos sendo trabalhados em nosso caráter cristão.
Que o Senhor abençoe as vossas vidas, lhes dê a paz e lhes sustente nos tempos difíceis. Obrigado, Deus, por essa palavra que podemos ouvir agora. Fortalece com ela a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.